No século XIX, grandes pesquisas científicas foram desenvolvidas pelo francês Antoine-Henri Becquerel e pelo cientista Pierre Curie, mas também pela polonesa Marie Curie. Eles trabalhavam em investigações aprofundadas na área de física e da química, contribuindo para descobertas de novos elementos da tabela periódica, como o rádio e o polônio. Marie Curie ganhou até mesmo 2 grandes prêmios Nobel, um de física e outro de química. Ela foi a primeira mulher a lecionar em uma universidade francesa. A descoberta dos minerais alcalinos terrosos favoreceram as pesquisas sobre a radioatividade. O termo radioatividade foi apelidado por Marie Curie. O elemento polônio, Marie Curie quis homenagear a sua terra natal, a Polônia. As pesquisas sobre a radioatividade permitiram que melhorassem a qualidade de vida das pessoas a partir do desenvolvimento de tecnologias, tanto para a medicina, tratamento e prevenção de doenças, mas também para a indústria, para a geração de energia elétrica e na agricultura. Anos depois das primeiras descobertas sobre radioatividade, cientistas como o físico teórico americano Robert Oppenheimer, que dirigiu o Laboratório Nacional de Los Alamos durante a Segunda Guerra Mundial, liderou uma equipe de cientistas no Projeto Manhattan em 1943. O governo dos Estados Unidos se esforçava para que a equipe de Oppenheimer desenvolvesse a bomba atômica, os quais trabalhavam em sigilo intenso no projeto. Oppenheimer é frequentemente chamado de pai da bomba atômica, por seu papel no Projeto Manhattan. A primeira bomba atômica testada foi em Alamogordo, no Novo México, no dia 16 de julho de 1945. Poucos dias depois, 2 bombas atômicas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945. Estes ataques mataram centenas de milhares de pessoas e levaram ao fim da Segunda Guerra Mundial. O Clube Nuclear foi oficializado pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares em 1968. O princípio da não proliferação sofreu desafios de programas nucleares mais ou menos secretos e, neste princípio, hoje encontra-se em crise. O principal acordo em vigor para regulação do uso de tecnologia atômica é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ele entrou em vigor em 1970 e tem 190 países signatários. Pelo TNP, os países são divididos em 2 grupos. O primeiro é formado por 5 estados que já explodiram alguma bomba atômica antes de 1º de janeiro de 1967, ou seja, Estados Unidos, União Soviética, China, Reino Unido e França. Esses países podiam manter seus arsenais e desenvolver pesquisas na área, desde que não repassasse tecnologia bélica para outras nações. Não por acaso, este grupo é formado pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, aqueles que concentram mais poderes e que têm o poder de veto sobre as decisões do órgão. Os 5 membros permanentes são também os vencedores da Segunda Guerra Mundial, o que mostra como a divisão feita pelo TNP segue a situação geopolítica mundial ao término da guerra. O segundo grupo entram para esse clube da bomba os países que não pertencem ao Conselho de Segurança, mas que já desenvolveram a capacidade de construir uma bomba e testá-la, como a Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. Detalhe: a maioria dos testes nucleares realizados foram em detonações subterrâneas em vários atóis do Oceano Pacífico. Os efeitos abomináveis das armas nucleares já foram sentidos pelos japoneses há mais de 70 anos. Vários países têm isoladamente a capacidade nuclear para comprometer a vida na Terra. Montar seu sistema de defesa é o direito de todas as nações. Mas um ato irresponsável ou descuido pode desestruturar, pelo medo ou uso, a vida civilizada em vastas regiões.
Depois da Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer tornou-se um oponente vocal da corrida armamentista nuclear. Ele serviu na Comissão de Energia Atômica de 1947 a 1954, mas foi forçado a renunciar depois de ser acusado de ser um simpatizante comunista. Além disso, durante a Guerra Fria, diversas ogivas nucleares foram exibidas para aterrorizar os grandes envolvidos no mundo bipolar. Mas foram nas usinas nucleares que aconteceram os piores acidentes e contaminação de pessoas. No dia 28 de março de 1979, ocorreu um vazamento em uma usina nuclear nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Cerca de 1.000 pessoas foram contaminadas. Mas o maior acidente nuclear que aconteceu na história foi em 1986, em Chernobyl, Ucrânia, na então União Soviética. Uma explosão ocorreu durante um teste de segurança. Durante 10 dias, o combustível nuclear queimou, jogando na atmosfera radionucleicos de uma intensidade equivalente a mais de 200 bombas atômicas iguais às bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mais de 70% do território da Europa foi contaminado. Essa radioatividade conseguiu atingir até mesmo o território do Canadá. No combate às chamas do reator nuclear de Chernobyl, aproximadamente 30 bombeiros e operários morreram devido à tamanha exposição da radioatividade. Na explosão, 2 operários morreram imediatamente diante as chamas. Moscou demorou aproximadamente 36 horas para anunciar a necessidade de desocupação da região de Chernobyl. A ONU estimou que aproximadamente 4.000 pessoas morreram diante a exposição direta da radioatividade naquele entorno, mas ainda há controvérsias sobre os números exatos da exposição sob a radioatividade de Chernobyl. Ainda hoje, nas proximidades da usina de Chernobyl, há constatação de radioatividade nociva à saúde humana. E no Brasil, em 1987, um acidente com radioatividade vitimou 4 pessoas. É conhecido amplamente como um acidente com o Césio 137. Um aparelho antigo utilizado no tratamento de radioterapia foi encontrado por catadores de sucatas. Ao desmontar as peças para o reaproveitamento do chumbo, a contaminação radioativa atingiu centenas de pessoas. Este foi um dos maiores acidentes radioativos fora de usinas nucleares. 4 pessoas morreram dias depois da exposição à radioatividade, incluindo uma criança. Cerca de 1.000 pessoas foram expostas à radioatividade do Césio 137 em Goiânia. Em 1997 e 1999, aconteceram 2 vazamentos nucleares na usina de reaproveitamento de combustível nuclear no Japão, na usina de Tokaimura. Até então, os episódios de Tokaimura eram classificados como os piores acidentes de radioatividade exposta diante a uma ação incorreta em uma usina nuclear no Japão. Mas em 2011, quando aconteceu o terremoto de 8,9 na escala Richter e consequente tsunami, a usina de Fukushima foi totalmente abalada. Os impactos do terremoto e do consequente tsunami sobre as bases da usina resultaram em 3 grandes explosões ao longo de 4 dias pelo acúmulo de hidrogênio nas estruturas. Em um raio de 20 quilômetros de distância das estruturas da usina nuclear de Fukushima, não há mais habitações, pois se tornaram inabitáveis devido à contaminação e também aos terremotos. Mas até 340 quilômetros de distância da usina nuclear de Fukushima, é possível encontrar contaminação pela radioatividade.
No dia 24 de agosto de 2023, o Japão começou a despejar água residual tratada da usina nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico. Segundo especialistas, a água não representa riscos para a saúde humana e meio ambiente, uma vez que passou por um tratamento que eliminou a maioria das substâncias radioativas. É o que afirma a Companhia de Energia Elétrica de Tóquio, que opera a central nuclear de Fukushima. A liberação da água ocorreu quase 12 anos e meio após a fusão nuclear de março de 2011, causada por um forte terremoto e tsunami. Pescadores temem que a reputação de seus produtos seja danificada. A China e Hong Kong já anunciaram proibições à importação de alimentos japoneses. Diante as ameaças naturais que podem acontecer nas estruturas, como a que aconteceu em Fukushima, mas também pelo erro técnico de pessoas que estão dentro das usinas, muitos países estão desativando suas usinas nucleares, como é o caso da França, e buscam agora novas fontes alternativas de energia, como a eólica e a solar. Até a nossa próxima aula. Te aguardo!